perdoa, então ela não é discípula de Jesus. Por quê? Porque o discípulo aprende a perdoar e perdoa. Ah, bispo, mas isso não é fácil. Mas esse é o discipulado. Se você não se enquadra dentro do padrão de discípulo, você não pode, você não é discípulo. E, consequentemente, a sua fé não vai trazer o impossível. A sua fé não vai fazer possível os impossíveis. Então a sua vida vai ficar estagnada, parada. Por isso que Jesus fala direitinho, ele fala com muita propriedade, ele fala muito claro, não há quem não entenda. Não há quem não entenda. Ele disse assim: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, marido, e ainda a sua própria vida, que Jesus não falou do netinho, da netinha, do vovô, da vovó, não, ele inclui todos, inclusive a própria vida da pessoa. Se alguém não, ou se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, etc., família, e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, também não pode ser o meu discípulo. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, tomar a cruz significa você assumir a sua fé no Senhor Jesus e pagar o preço por isso. Pagar o preço. Eu lembro que eu era funcionário do Estado do Rio de Janeiro e quando eu me converti, eu era jovem, né? 18 para 19 anos, os meus colegas souberam que eu havia me convertido porque eu comecei a falar de Jesus para eles. E eles, naturalmente, resistiram, porque achavam que eu já havia me fanatizado. É engraçado. Quando a gente abraça a fé em Jesus verdadeiramente, a gente é chamado de fanático. Mas os católicos não são chamados de fanáticos quando carregam a cruz pela rua no dia da paixão, na sexta-feira da paixão. Ninguém é chamado, nenhum católico é chamado de fanático, mas o evangélico é uma coisa. Então, eu tinha me convertido e assumido a minha fé em Jesus, abandonado a minha religiosidade. Eu era católico, depois fui espírita e, finalmente, eu encontrei o caminho, eu encontrei a verdade e eu abandonei a minha religiosidade, abandonei toda a religião e passei a seguir Jesus, o Senhor Jesus. Como? Ouvindo a sua palavra e procurando obedecê-la dia após dia. Obviamente que quando a gente começa a obedecer Jesus, imediatamente aquelas pessoas, amigas, parentes, conhecidos, aquelas pessoas se sentem mal conosco, porque é verdade, você se torna a luz e aquelas pessoas trevas, elas continuam nas trevas. Então há sempre conflito entre a luz e as trevas. Mas o que acontecia? Acontecia o seguinte: eles começavam a me provocar. Eles me provocavam assim, deliberadamente, riam de mim e tal, e me gozavam. E eu nunca me esqueço que um deles, um dia, pegou aquela revista, uma revista de mulheres nuas, e abriu no meio da revista, que tinha mulher inteirinha nua, e ele abriu a revista enorme, bem na minha frente. E ele falava assim: e aí, você gosta disso? Aí me olhava: você gosta ou não gosta? Quer dizer, se eu olhasse, eu iria mostrar uma reação. E ele, com certeza, iria me encarnar.
se eu não olhasse, ele ia me encarnar também porque eu não orei. Eu não gosto. Ele ia dizer, você não gosta? Peraí, rapaz. Quer dizer que a sua religião agora não permite que você goste? Quer dizer, eu fiquei vermelho, eu suava, frio e sem graça. E eles viam a minha timidez e a minha reação assim negativa. E mesmo assim, eles se mantiveram encarnando. Ora, eu saía dali, ia para o banheiro, fechava a porta e começava a orar, pedindo a Deus que me perdoasse e tal. E me refugiava na fé no Senhor Jesus. Então, Deus não iria remover aquelas encarnações dos amigos, dos parentes, dos colegas. Ele não iria remover aquele antagonismo dos meus companheiros, nem mesmo dos meus entes queridos. Ele ia deixar, porque ele estava me preparando, ele tinha que me preparar no fogo. Deus nos prepara no fogo, na fornalha. Nós somos forjados na fornalha. Você sabe que uma espada de samurai é forjada na fornalha muito mais quente do que o comum. Então, nós, quando abraçamos a fé em Jesus, quando realmente assumimos a fé no Senhor Jesus, a gente dá as costas para o mundo, dá as costas para a nossa própria vida. Já não vivemos mais, como o apóstolo Paulo falou, já não mais vivo, mas o Senhor Jesus vive em mim. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, essa é a cruz que nós carregamos. Essa é a cruz. Eu já contei essa história, mas eu vou repeti-la porque muita gente não conhece essa história. Diz que o sujeito estava sozinho num lugar ermo, no deserto. Queria saber para onde ele iria caminhar para chegar até a Nova Jerusalém. E então o anjo lhe apareceu e lhe deu uma enorme cruz, dizendo para ele, olha, você vai nessa direção, e apontou a direção, e você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, vai sempre nessa reta. E leve essa cruz com você. Então, aquele homem que tinha sede de chegar à Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial, ele se animou